Você já sentiu-na como se estivesse caminhando no escuro? Como se cada decisão pudesse mudar completamente o rumo da sua vida? E ainda assim, você não soubesse qual direção seguir? Há momentos em que tudo parece silencioso. As orações parecem não encontrar resposta. Os sonhos parecem distantes. E o coração começa a acreditar que Deus também ficou em silêncio. Mas existe uma verdade que poucas pessoas conseguem enxergar. O silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, é justamente no silêncio que Ele está preparando o maior capítulo da nossa história. Foi exatamente em um momento assim que um homem chamado Davi ergueu seus olhos aos céus. Ele não estava em um palácio comemorando vitórias. Ele estava carregando dúvidas, medos, incertezas. E mesmo assim, ele fez uma declaração que atravessou milhares de anos. Em ti, Senhor, coloco a minha confiança. Perceba isso. Davi não disse, quando tudo melhorar, eu vou confiar. Ele disse, agora, mesmo sem respostas, mesmo sem entender, mesmo em meio à tempestade, porque a verdadeira fé não nasce quando tudo está bem. Ela nasce exatamente quando não existe nenhuma razão humana para continuar acreditando. Talvez essa seja exatamente a palavra que você precisava ouvir hoje. Você não chegou até este vídeo por acaso. Talvez você esteja cansado, talvez esteja decepcionado, talvez tenha perdido algo que era precioso para você, ou talvez você simplesmente esteja tentando descobrir qual será o próximo passo da sua vida. Respire, porque Deus ainda está escrevendo a sua história, e Ele nunca abandona uma obra pela metade. No Salmo 25, Davi faz um pedido surpreendente. Ele não pede riquezas, não pede fama, não pede poder. Ele diz, mostra-me os teus caminhos, Senhor. Que oração poderosa! Porque existem pessoas que passam a vida inteira pedindo respostas, mas poucas pedem sabedoria, poucas pedem direção. E existe uma diferença enorme entre receber uma resposta e aprender a caminhar. Quem aprende o caminho não se perde novamente. Vivemos em uma geração que quer tudo imediatamente. Resultados rápidos, sucesso instantâneo, milagres sem espera. Mas Deus trabalha de outra forma. Enquanto nós olhamos para o relógio, Deus olha para o nosso coração. Enquanto queremos velocidade, Ele prepara a maturidade. Porque existe algo mais importante do que chegar rápido. É chegar preparado. Pense em uma árvore gigante. Ela não cresce da noite para o dia. Durante muito tempo, ninguém percebe o que está acontecendo. Tudo acontece debaixo da terra. As raízes estão crescendo. E são justamente essas raízes invisíveis que impedirão a árvore de cair quando vier a tempestade. Talvez seja isso que Deus esteja fazendo com você. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, Ele está fortalecendo raízes que ninguém consegue ver. Porque aquilo que será grande precisa primeiro ser forte. Davi também faz algo que exige muita coragem. Ele reconhece os próprios erros. Ele pede perdão, porque somente pessoas fortes conseguem admitir quando precisam recomeçar. Escute isso com atenção. O seu passado pode explicar muitas coisas, mas ele não tem autoridade para definir o seu futuro. Você pode ter errado, pode ter falhado, pode ter desistido. Mas Deus continua especialista em recomeços. Ele pega pessoas quebradas e constrói testemunhos extraordinários. Ele transforma lágrimas em sementes, feridas em propósito e derrotas em capítulos de vitória. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez sorria por fora, mas esteja chorando por dentro. Saiba de uma coisa: Deus conhece lágrimas que ninguém viu, orações que ninguém ouviu e dores que você nunca conseguiu explicar. E mesmo quando o mundo inteiro parece não perceber sua luta, o céu inteiro conhece o seu nome.
Lembre-se, José esperou, Moisés esperou, Abraão esperou, Davi esperou. Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério. Grandes promessas quase sempre caminham ao lado de grandes períodos de preparação. Então não amaldiçoe o tempo da espera, porque talvez seja nele que Deus esteja preparando a maior bênção da sua vida. Existe uma frase no Salmo 25 que muda completamente nossa perspectiva. O Senhor guia os humildes. Isso significa que Deus conduz quem aceita aprender, quem reconhece que ainda pode crescer, quem entende que não precisa saber tudo. As maiores transformações começam quando deixamos Deus assumir o volante da nossa vida. Porque há caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas apenas Deus consegue enxergar o destino completo. Nós vemos a curva, Ele vê toda a estrada. Nós vemos o hoje, Ele já está no amanhã. Talvez você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez sorria por fora, mas esteja chorando por dentro. Saiba de uma coisa: Deus conhece lágrimas que ninguém viu, orações que ninguém ouviu e dores que você nunca conseguiu explicar. E mesmo quando o mundo inteiro parece não perceber sua luta, o céu inteiro conhece o seu nome. Então continue. Mesmo cansado, continue. Mesmo sem respostas, continue. Mesmo quando parecer impossível, continue. Porque quem caminha com Deus talvez passe por desertos, mas nunca caminha sozinho. Talvez enfrente gigantes, mas nunca luta sem ajuda. Talvez atravesse tempestades, mas nunca perde o destino. Hoje, faça da oração de Davi a sua própria oração. Senhor, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, porque em ti eu coloco toda a minha esperança. E quando Deus mostrar o próximo passo, mesmo que ele pareça pequeno, dê esse passo. Porque os maiores milagres da Bíblia começaram com alguém que decidiu confiar. Que Deus fortaleça a sua fé, renove a sua esperança e conduza cada passo da sua caminhada, porque quem entrega o caminho ao Senhor descobre que nenhum passo foi em vão. Amém. Depois dessa oração, faça uma declaração de fé. Escreva nos comentários: mesmo que eu não saiba o caminho, o Senhor estará comigo. E se essa mensagem lhe edificou, deixe o like e inscreva-se no canal. Que o Deus Todo-Poderoso possa conduzir a sua vida. Amém.